Graça e paz, irmãos. Bom dia. Queria começar esse momento de mensagem relembrando um pouquinho o que a gente viu no livro de Malaquias, né? Essa é a quarta exposição. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias. A gente começou vendo no primeiro capítulo a sentença e o amor de Deus pelo seu povo. A gente falou aqui no primeiro domingo de agosto, pela manhã, que Deus é um Deus amoroso, que ama o seu povo e que, porque ama, não pode deixar de discipliná-lo, não pode deixar de corrigi-lo, não pode deixar o povo seguir o caminho que estava seguindo, o caminho de desobediência, de corrupção, de pecado. No segundo encontro, a gente viu a sentença do Senhor contra os sacerdotes. Então, o povo tinha se desviado porque os seus líderes tinham se desviado. Faltava ensino. Os líderes eram corruptos. Os sacerdotes estavam sendo parciais no seu julgamento e na aplicação da lei. Foi isso que nós vimos no domingo passado pela manhã. E no domingo passado à noite, na terceira exposição, a gente viu a sentença do Senhor contra a infidelidade conjugal. Então, o Senhor dizendo que odeia o divórcio, que odeia aquela pessoa que comete violência doméstica, né? Que não suporta, que abomina a pessoa que comete violência doméstica, e também trazendo uma sentença contra os casamentos mistos, né, de um crente e um descrente, de um israelita e alguém que tinha uma outra nacionalidade que adorava deuses estranhos. E aqui a gente chega no capítulo 3 de Malaquias, a partir do versículo 6, é que nós vamos tratar hoje a sentença do Senhor contra a infidelidade nos dízimos e ofertas. Ok? Antes de entrar nesse texto, eu queria relembrá-los de algumas coisas. O contexto do profeta Malaquias é muito importante a gente ser relembrado, a gente voltar a lembrar disso aí. Malaquias ele foi escrito 100 anos depois que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico. O povo estava sofrendo muito porque estava sendo dominado pelos persas, precisando pagar impostos caríssimos. Era um tempo de muita dificuldade financeira e também um tempo de corrupção espiritual. Havia o culto, mas apenas como um ritual, mas sem vida, sem coração, sem ser de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o que aquelas pessoas achavam que deveria fazer, e isso estavam fazendo. E agora a gente entra no versículo 6 do capítulo 3, ok? Vamos lá. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos desde os dias de seus pais. Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra.
ela é a verdade e nós precisamos ser guiados por ela. Nós precisamos viver conforme diz a tua palavra. Toda vez que a gente se afasta dos teus ensinamentos, a gente se afasta do Senhor. E hoje o Senhor nos convida amorosamente, graciosamente, para voltarmos a Ti. Nos ajuda a voltarmos à Tua palavra de todo o coração, nos ajuda a não termos nenhum impedimento de Te obedecer, nenhum constrangimento de falar sobre recursos, sobre aquilo que o Senhor instituiu na sua palavra. Foi o Senhor que quis, foi o Senhor que, de forma muito gloriosa, projetou dessa maneira os dízimos, como sendo algo que toda a comunidade pode participar. Obrigado por esse privilégio de também contribuir para o teu reino. O Senhor não precisa de nada, o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas ainda assim o Senhor trabalha no nosso coração para que não sejamos avarentos e que participemos contigo na tua obra gloriosa. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine que você tenha um cachorrinho. E esse cachorrinho, ele, durante muito tempo, antes de você criá-lo, né, de pegar para criá-lo, ele apanhou de vassoura. O antigo dono dele sempre dava uma lapadinha, uma porradinha de vassoura. Pegava a vassoura e assim, tangia o cachorro, machucava o cachorro, maltratava o cachorro com a vassoura. E aí você pega o animalzinho para criar. Imagine o que é que o cachorro vai fazer quando você pegar a sua vassoura para varrer sua casa. Dá para imaginar, né? Vai correr, vai se esconder, vai fugir. Pois é. É aquela coisa, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Aí fora tem um dito popular que a gente termina levando lapada por isso. Que é o seguinte, completem a frase, se possível for. Todo pastor é o quê? Ladrão. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Todo mundo já ouviu. Nós já ouvimos isso. Nós já levamos muita lapada por causa disso. Porque algumas pessoas que se dizem pastores fazem o quê? Exploram o povo. Diz que se você der, você vai ser, sabe, vai receber em dobro. Você vai, né, aquela história de barganha com Deus. Então, muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas de fato não têm o ensino do evangelho, as chamadas igrejas da teologia da prosperidade, que tem muitas dessas igrejas no nosso país, de fato exploram o povo. E por causa dessas igrejas, nós, que somos igreja do Senhor, igreja séria, igreja bíblica, com o tempo, sendo associado a essas pessoas, perdemos a ousadia, ficamos sem graça ao ensinar sobre dízimos e ofertas. E para ser sincero, até no boletim aqui está dizendo assim, consagração de vidas e de bens. Bem, minha opinião, não sei se corresponde à verdade. Minha opinião é que a gente fica tão constrangido de botar só consagração de bens, que a gente bota vida e bens para dar uma aliviada. Todos nós, minha gente, sofremos por causa desses que se dizem pastores e que exploram o povo de Deus e por isso, né, a gente escuta algumas coisas nesse sentido. Mas a palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus é perfeita. E o seu ensino é preciso ser falado, ser ensinado, independente da corrupção humana. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós vamos hoje falar sobre dízimos e ofertas livremente,
sem nenhum pesar social, porque está na palavra do Senhor. Tá certo? Como existe no coração de muitas pessoas, não sei se nesse auditório, mas eu já ouvi muitas pessoas, não estou falando assim, na minha vida, né? Não estou falando daqui da igreja, dizendo, não, eu não concordo com o dízimo, eu vou precisar trazer vários textos correlatos que tratam sobre isso, sobre esse princípio bíblico, com o intuito de refutar que não é textos isolados que falam sobre dízimo, oferta, contribuição do povo de Deus. Ok, meus irmãos? Então, vamos observar aqui o que diz a palavra do Senhor. Então, mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Malaquias, ok? E aí a gente vai observar aqui do verso 6 ao verso 7, como o Senhor está tratando essa questão. E veja como é sério. Versículos 6 e 7 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos desde os dias dos seus pais. Vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como haveremos de voltar? Então Deus está dizendo aqui o seguinte, gente, presta atenção. Vocês não foram destruídos porque eu não mudo. Não foi mérito de vocês. Não foi mérito de Israel, ao contrário, viu? Vocês, Israel, têm sido infiel para mim, diz o Senhor. Vocês têm se afastado de mim. E o apelo que eu faço hoje a vocês é, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Então é lindo pensar nisso. Assim como Israel, nós somos igreja do Senhor por nossos méritos? De jeito nenhum. Nós, assim como Israel, merecíamos ser destruídos por causa dos nossos pecados e delitos. Essa é a realidade de todo ser humano. O salário do pecado é a morte. Quem aqui nunca pecou? Pronto. Então, daí você já tira. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é misericordioso. Deus é imutável. Glória a Deus. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é a nossa esperança. A nossa convicção está na sua graça, na sua misericórdia, na sua ternura, no seu amor que não muda, apesar de sermos quem somos. E é verdade que em Cristo não somos também quem éramos. Fomos transformados, sim. Hoje somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas ainda assim, de vez em quando, né, ou diariamente, a gente pisa na bola. A gente erra. Mas ainda assim, o Senhor continua com a sua misericórdia, com a sua graça, por causa dele. Então ninguém vai chegar no céu dizendo assim, Senhor, eu vim para cá porque eu fui muito bom. Eu vim para cá porque eu fui muito obediente. Eu vim para cá porque eu sou uma pessoa incrível. Não. Você não vai chegar no céu assim. Você vai chegar no céu porque Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por você. Deus é imutável e Ele agiu muito graciosamente com o seu povo. Então essa é a nossa certeza. Mas aqui é um convite de Deus. Volte para mim. Deus ainda está dizendo, se volte para mim. À medida que você voltar para mim, eu me volto para você. Então é muito bonito a gente pensar nisso. À medida que você dá um passo para o Senhor, em direção ao Senhor, o Senhor dá outro passo em direção a você. Vem a mim e eu volto para você. Isso também está no Novo Testamento, né? Tiago 4,8, ele vai dizer assim, chegai-vos a Deus, cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem suas mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, Tiago 4,8, cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Mesma coisa, maravilha. Convite de Deus de hoje, minha gente, voltar para Deus. E aí, podemos fazer que nem aquele povo no passado, de dizer assim, mas como havemos de voltar? O que diz o verso 7? Põe o verso 7 do capítulo Malaquias 3:7. Então o povo questiona, né? Esse povo ele sempre questiona Deus.
Senhor, como eu vou voltar? Como havemos de voltar para o Senhor? Eu já estou aqui. Eu já sou teu povo. Então lembra que esse povo era um povo religioso, que ia para os cultos, né, com a frequência, tudo. Então esse povo está dizendo, não, Senhor, como eu vou voltar? E aí Deus vai dizer como. Então a partir do verso 8, até o verso... do verso 8 ao verso 10, o Senhor vai dizer como esse povo vai voltar. E aí a gente precisa prestar bem atenção. Verso 8 vai dizer o seguinte: será que alguém pode roubar a Deus? É Deus respondendo como o povo vai voltar. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então a gente vai dar uma paradinha aqui para a gente entender algumas coisas que são muito importantes. Gente, quem instituiu o dízimo? Deus. A gente vai para textos que tratam sobre dízimo aqui. Quando Deus nos dá uma ordem e nós não obedecemos, a gente se afasta de Deus. Quando nós não obedecemos a sua palavra, nós estamos nos afastando de Deus. E é isso que Deus está dizendo. Olha, eu determinei algo para vocês e vocês simplesmente não estão me obedecendo. Voltem-se para mim, vocês estão me roubando. Pode um homem roubar a Deus? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E aí vamos observar os textos que tratam sobre dízimo e oferta, ok? Não vamos esgotar porque temos pouco tempo, ok? Mas vamos para alguns textos que são importantes até para a gente entender. Deus é tão misericordioso que Deus, além de dar ordem para o seu povo, ele diz assim, por que dessa ordem? Muitos textos da Bíblia nós encontramos o porquê do dízimo. E é muito interessante a gente entender isso. Então, vamos dar uma olhadinha em Números, capítulo 18, verso 20 e 21. Vai aparecer aqui, Números 18, verso 20 e 21. Então, vamos tentar agilizar. Olhando para cá, se você quiser, você pode anotar para ler depois. Olha o que o Senhor diz assim. O Senhor disse também a Arão: na terra deles não terá nenhuma herança, e no meio deles não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Dá uma paradinha no verso 20 aí, verso 20. Volta aí. O Senhor disse também a Arão. Quem é Arão? Irmão de Moisés, primeiro sacerdote. Olha o que Deus está dizendo para o primeiro sacerdote. Na terra deles não terá nenhuma herança. O povo estava entrando na terra prometida. Deus está dizendo, olha, Arão e família, vocês não vão ter herança. Levitas, vocês não vão ter herança. Levita é o pessoal da tribo de Levi, viu? E levita não era só músico, não. É um erro teológico nosso quando a gente diz que levita é músico. Levita é todo mundo que serve. É o zelador, é quem limpa as coisas, é quem canta, é quem prega. Todos são, assim, nessa perspectiva, todos são levitas que são da tribo de Levi. Ok? Então, assim, vocês não terão nenhuma herança. Toda a tribo de Israel vai receber um pedacinho de terra. Mas vocês não vão ter herança. Porque eu não quero vocês plantando, em outras palavras. Eu não quero vocês fazendo nada, além de se dedicar completamente ao ensino. A gente vai ver isso em outros textos. Irmãos, isso é lindo. Observe, vamos ler de novo. O Senhor disse também a Arão: na terra de vocês não terá nenhuma herança, e no meio deles não terá nenhuma porção. Eu sou a porção, a sua herança, no meio dos filhos de Israel. 21. Aos filhos de Levi, levitas, né? Dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Aqui, meus irmãos, o templo não tinha nem sido construído. Era a tenda do encontro. Meus queridos,
Por que os dízimos vão para os levitas, para aqueles que são dedicados à obra do Senhor? O texto diz para a gente, para que eles se dediquem. Então Deus, desde o Antigo Testamento, separou homens, pessoas especiais, conforme a sua soberana vontade, para que se dediquem a Ele, a serviço do povo. A serviço do povo, entendo o seguinte: os levitas se dedicam ao Senhor a fim de que o culto aconteça, a fim de que o ensino aconteça, a fim de que não morra o ensino sobre Deus. Porque quando não há ensino, o que é que acontece com a fé do povo? Murcha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente tira esse princípio do Antigo Testamento, não está apenas no Antigo Testamento, vamos para o Novo também. A gente entende que Deus, quando Deus chama alguém ao ministério da palavra, o ideal é que essa pessoa e que a comunidade de fé onde ele esteja seja uma pessoa totalmente dedicada ao Senhor, para a glória de Deus, para o ensino e também para o serviço de Deus. E aí muitos irmãos de coração duro, não vou dizer avarento, dizem assim, mas Paulo construía tendas. Quando nós vamos ver onde Paulo construía tendas na cidade de Corinto, uma igreja complicadíssima, avarenta, uma igreja cheia de dinheiro. Paulo precisou construir tendas porque os irmãos não chegaram junto. Diferente da igreja de Filipos, igreja pobríssima, que socorreu Paulo em suas aflições. Mas o padrão de Paulo era chegar ali e ensinar e viver do evangelho. Isso você pode ver em Atos, você pode ver nas cartas, é incrível. Então, assim, meus irmãos, que coisa impressionante. Muitas vezes, quando nós argumentamos sobre o dízimo, a gente diz assim, irmãos, o dízimo é importante porque para pagar a luz da igreja. O dízimo é importante para pagar o banco que você está sentado. O dízimo é importante por causa do sistema de som da igreja, que é caro. De fato, tudo isso é bom. Mas mesmo sem isso, o principal não é isso. Porque sem lugar coberto, tem culto ao Senhor. Tem ensino da palavra. Sem som, tem ensino, tem pregação. Não precisa nada disso. Precisa ter alguém habilitado, dedicado à palavra do Senhor, ao Senhor, para servir ao Senhor e servir também a comunidade de fé. Ok, meus irmãos? Então, seguindo, observem aqui mais. Vamos para Números ainda, 18, 24. Olha o que é que diz. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, para que porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então olha que coisa incrível. Gente, vocês não vão ter outro trabalho. Vocês não vão ter herança. Vocês vão viver pela fé. E assim é hoje. Quem é missionário, quem é pastor, quem Deus chama para uma vocação integral. Só que por causa dessas questões de constrangimento, muitos pastores que amam ao Senhor e querem se dedicar inteiramente à obra do Senhor, precisam trabalhar vendendo, fazendo o quê? Sei lá, um monte de coisa. Pedreiro, marceneiro, sei lá, fazendo um monte de coisa. Fazendo psicologia, não sei o quê, direito. E muitas igrejas tratam pastores como vagabundo. Ah, mas o pastor não faz nada não. O pastor ganha dinheiro só com a conversa. Ganha dinheiro só com a cara. Irmãos, se dedicar ao ensino de Deus, ao ensino da palavra de Deus, além de ser uma responsabilidade tremenda, eterna, ainda requer labor, cuidado, estudo.
se debruçar sobre a palavra, servi-lo. Então, meus irmãos, desde o Antigo Testamento tem isso. E eu queria lembrá-los de algumas coisas. Dá uma olhadinha em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Timóteo, Nova Aliança, Novo Testamento, capítulo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Paulo, o tempo todo, insiste com Timóteo. Timóteo, prega a palavra, ensina isso, se dedica às escrituras. A palavra de Deus é inspirada de capa a capa. Vai, Timóteo, se dedica a lê-la. Toda escritura é divinamente inspirada, apta ao ensino, a toda boa obra. Ela prepara o homem de Deus para isso. Confia esses ensinamentos a homens fiéis. Então, meus irmãos, da onde vai sair esse recurso para esse obreiro dedicado à palavra? Dos dízimos. Ah, pastor, no Novo Testamento não tem nada falando sobre dízimo. Bem, Jesus, ele toca no assunto de dízimo, bem rápido. Mas se você levar a sério tudo que Jesus falou, você vai levar a sério isso também. Olha o que é que diz, Mateus 23. Jesus confrontando os fariseus hipócritas. Olha o que Jesus vai dizer. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dão o dízimo da hortelã. Então os fariseus davam dízimo, né? Da hortelã, um negocinho pequenininho, né? Hortelã, aquela plantinha ali, sabe? Tinha o maior cuidado para dar o dízimo, era o caso dos fariseus. Dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora olha como Jesus termina. Mas vocês deviam fazer estas coisas, que coisas? O dízimo, e sem omitir aquelas que é justiça, justiça, misericórdia e fé. Então, quer seguir Jesus? Dê o dízimo, mas não omita a justiça, misericórdia e fé, não. Ah, pastor, mas isso é coisa da antiga aliança. Porque dar o dízimo é como se circuncidar. Não é. Não mesmo. Não tem nada a ver. Hoje não nos circuncidamos, porque a circuncisão já aconteceu no nosso coração. Falei domingo passado isso aqui. Mas não é porque a circuncisão caducou. A circuncisão foi feita pelo Espírito no coração. Ok. Tranquilo. Não sacrificamos mais animais, porque o verdadeiro sacrifício foi do Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Mas deixamos de desfrutar do sacrifício? Não. Hoje desfrutamos ainda mais. E por que queremos deixar de dar o dízimo? De devolver o dízimo. O dízimo se cumpriu aonde? Jesus diz, eu não vim tirar um tio da lei, mas antes eu vim cumpri-la. O que Jesus cumpriu, gente, está cumprido. Agora, o que ele não cumpriu, cabe à igreja cumprir. E para ser sincero, o dízimo é um ato de adoração que precede a lei. Quem foi a primeira pessoa a dizimar? Quem? Vamos ver quem é bom de EBD aqui. Abraão. Tinha lei no tempo de Abraão? Não. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Olha o que é que diz. Quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse-me,
e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu, a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo. Cadê eu aqui? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Tinha lei? Não. Adoração. Quando você vai ler em Hebreus, quem é Melquisedeque? Jesus Cristo. O rei de Salém. Salém quer dizer paz. O rei da paz. Quando você coloca a lente do Novo Testamento, você vai ver que esse Melquisedeque, Hebreus vai falar sobre isso, é um rei que não tinha descendência, que apareceu do nada, com o nome de Rei da Paz. E Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Hebreus, a gente não tem tempo para se debruçar, mas Abraão percebeu, Abraão voltando da guerra, com despojos de guerra, foi encontrado por um sacerdote de Deus que o alimentou e o abençoou, e ele deu o dízimo de tudo quanto tinha. Antes da lei. Então, se seu problema com o dízimo é voltar à lei, o dízimo antecede a lei. Meus irmãos, presta bem atenção. Quando nós não fazemos de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos nos afastando de Deus. E o chamado de Deus é para voltarmos a Ele. Em tudo. Se você dá o dízimo e omite justiça, fé, misericórdia, não vale de nada o seu dízimo. Era como o dízimo dos fariseus, vale de nada. Mas obedeça a Deus, volte-se para Ele, volte-se para a sua palavra. Devolvendo o dízimo? Sim, mas também não esquecendo da justiça, da fé, da misericórdia, do amor. Queridos, é isso que Deus está dizendo. Versículo 10 do capítulo 3. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento para quem? Para quem, meus irmãos? Pode responder. Mantimento para quem? Vamos pensar juntos? Falamos de Arão, sacerdócio. Falamos de levitas, aqueles que cuidam do templo. Para quem eram os dízimos? Ok. Sacerdotes e levitas, ok. Como é que estavam os sacerdotes e os levitas naquele tempo? Corrompidos. Afogados na corrupção. O que é que Deus diz ao povo? Faça a sua parte. Muita gente não dá o dízimo, não devolve o dízimo, porque diz assim, eu vou dar o dízimo eu não concordo com o que a igreja faz com o dinheiro, eu vou dar o dízimo porque está tudo corrompido. Deus manda o povo trazer o dízimo, mesmo no contexto de sacerdotes que não ensinavam a palavra, que eram corruptos, que ensinavam o povo no mau caminho, que ensinavam o povo a se desviar de Deus e que eram parciais na aplicação da lei. Gente, que lição extraordinária. Faça a sua parte diante de Deus. Não deixe de obedecer a Deus por causa dos outros. Faça o que é certo, faça o que é correto, faça o que é justo, independente de como administrarão. Se a igreja administrar bem, glória a Deus. Se a igreja administrar mal, sofrerá o juízo de Deus, porque é dinheiro do povo de Deus, é do órfão, da viúva, sabe? Mas faça a sua parte. É isso que é extraordinário na palavra de Deus. Queridos, quem disse que dízimo não combina com pobreza? Tem gente que usa esse argumento. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pobre. O Senhor sabe que minhas contas não batem.
Minha conta já não está batendo agora. Se eu der o dízimo, vai bater ainda menos. Vai ser ainda mais negativa a minha conta. Gente, que povo era esse? Lembrei no começo aqui. Um povo que estava sendo oprimido pelos persas, pagando impostos altíssimos a uma nação estrangeira. Povo que tinha pensado que Deus esqueceu deles porque eles estavam passando muita dificuldade financeira. E ainda assim Deus diz o quê? Vocês estão sofrendo porque vocês não estão sendo obedientes. E aí isso não tem a ver com teologia da prosperidade, nem com barganha com Deus. Porque com Deus não se barganha. Tudo que temos é dele, ponto. Então, não tem como eu barganhar desse jeito. Mas Deus está dizendo o seguinte: sejam fiéis, voltem para mim, que vocês vão ser abençoados. Do mesmo jeito que a obediência, ela traz bênçãos para o crente, a desobediência traz consequências para o crente. Irmãos, que impressionante. Como isso é impactante. Deus manda trazer os dízimos, ainda com sacerdotes corrompidos. Como precisamos fazer a nossa parte? Como precisamos fazer a nossa parte em todos os lugares da sociedade? Muitas vezes a gente diz assim: não, eu não vou pagar impostos porque não é justo para o governo que é corrupto. Pague, faça a sua parte. Eu não vou... mulheres dizem assim: eu não vou ser submissa ao meu marido porque o meu marido não é uma bênção. Submeta-se ao seu marido, faça a sua parte. Gente, faça a sua parte diante de Deus. Faça a sua parte. É isso que o Senhor quer. Independente do outro. Seja fiel a Deus. Inclusive esse texto, esse livro termina, e vamos conversar sobre isso à noite, se Deus quiser, sobre um remanescente fiel. Sempre há um remanescente fiel na história do povo de Deus. Sempre há aqueles que não se dobram a Baal. Sempre há. E quem diz que dízimo não combina com pobreza, oferta não combina com pobreza, é só lembrar da história da viúva pobre, que Jesus a elogia. Porque os ricos davam o que sobrava. A gente viu isso aqui em Malaquias. Deus não é um Deus de sobra. Deus não aceita sobras. E aquela mulher pobre deu tudo quanto tinha. Deus quer que você se entregue por inteiro a Ele, inclusive recursos. Senhor, eu sou teu, mas não consegue dar o dízimo. Vamos ser sinceros, não é. Avarento, precisa converter o coração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Ele nos dá o privilégio de participar da sua obra, de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Ele trabalha a avareza no nosso coração, quando a gente, pela fé, dizima. Senhor, se eu der, vai faltar. Deu dízimo. O Senhor cuida da gente. Os pássaros não semeiam nem colhem. Todo dia tem um alimentozinho lá para ele. Os lírios dos campos estão bem vestidos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia daquele jeito. Se aperrei, não. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele não decepciona aqueles que nele confiam. Agora, se você der o dízimo, você vai ser rico? De jeito nenhum. Jesus não prometeu isso. Se você der o dízimo, Deus vai dar em dobro? Não. A Bíblia não está dizendo isso. Mas se você for fiel a Deus, o Senhor vai lhe abençoar, porque Deus abençoa os seus servos fiéis. Ponto. Ok? Então, meus queridos, para a gente seguir para o final, que a hora já está avançada, ok? Versículo 10, continuando. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Gente, isso é graça de Deus, isso é generosidade de Deus, é bênção da obediência. Quando a gente obedece a Deus, a janela do céu se abre. E nem sempre vem com recurso, viu? Às vezes é com paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, paciência. É bênção, minha gente. Moço e agora foi velho, nunca vi um justo mendigando pão.
e a sua descendência passando fome. Confie no Senhor, o Senhor é fiel. Seguindo para o fim, versículos 11 e 12. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês serão felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, meus irmãos, vocês serão abençoados se forem fiéis ao Senhor, voltando para Ele. É isso. Volte-se para o Senhor. Volte-se para a obediência da sua palavra. Não é questão de barganha, mas existem as bênçãos da obediência. E o culto, o nosso culto a Deus, mais uma vez Malaquias toca no assunto sobre culto. É uma expressão da nossa obediência, da nossa gratidão, da nossa adoração e do nosso coração confiante no Senhor. A nossa confiança precisa estar não na provisão que temos na carteira ou no armário, mas a nossa confiança precisa estar no provedor que está no céu e que de todas as coisas tem nos sustentado. E assim ele começa essa sessão, essa parte, dizendo: vocês não foram destruídos porque eu sou fiel. As outras nações foram destruídas, mas eu sou fiel. Vocês não vão ser destruídos. Minha gente, deu dízimo. Vocês não vão morrer de fome, não. Vocês não vão ser destruídos por causa disso, não. Confie em mim. Vocês vão ver. É isso. Seja fiel ao Senhor. Não se constranja, Igreja do Senhor Jesus. Não se constranja de ensinar sobre dízimos por causa dos lobos que vêm em peles de cordeiro. Por causa daqueles que exploram. O dízimo é bíblico. O dízimo e a oferta é bíblico. Inclusive, o dízimo é algo que todo crente deve fazer. Oferta também, se você tiver condições. A oferta é voluntária. O dízimo é uma expressão de obediência. Também é voluntário, lógico, mas é uma expressão de obediência e adoração a Deus. Ok? Se você está em dúvida entre o dízimo e a oferta, dê o dízimo. Ok? E para a gente finalizar, eu queria terminar aqui dizendo como a gente dá o dízimo. Tem gente que tem muita dificuldade com o dízimo, até porque os recursos são poucos. Isso é normal. Mas Provérbios, ele fala para a gente como dar. Então, fica uma dica aí para você. Né? Porque muitas vezes a gente até quer dar e quando vê, faz assim: eu vou dar o dízimo, hoje eu vou trazer o meu dízimo. Aí recebe, digamos assim, na segunda, na terça, quando chega domingo, não tem mais nada. Então eu vou... Dica bíblica aqui, como você vai fazer, né? Porque não é só fazer, é como fazer, ok? Então, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz o seguinte: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então é o seguinte: honre o Senhor com os seus bens, com a primícia. O que é a primícia? A primeira parte. Então você recebe o seu salário, você separa logo ali 10%, ó, dobra, põe numa caixinha, põe à parte, ou então se recebe na conta do banco, manda o Pix para a igreja, não tem problema, não é pecado, né, dizimar por Pix. Eu sei que a igreja tem Pix. Então, gente, dê ao Senhor o que é do Senhor, ok? E é a primeira parte, porque Deus não aceita resto. É a primeira parte, Senhor, aqui, ó. Adoração ao Senhor. Ok? E versículo 10, olha que legal. Bênçãos da obediência. Próximo versículo. E seus celeiros transbordarão completamente cheios, e ficarão completamente cheios, e seus lagares transbordarão de vinho. Gente, o Senhor provê. Agora, é alimento. Muitas vezes a gente quer mais, né? A gente quer o iPhone da moda, a gente quer, né? Mas, vai ter comida, se aperreia não. Você não vai ser rico, mas comida você vai ter. Fica tranquilo, o Senhor proverá. O Senhor é nosso pastor. Tudo que a gente precisa, Ele vai fazer. Então, resumindo tudo, volte-se para o Senhor em obediência à sua palavra. A questão é obediência à palavra de Deus, o tempo todo. Então, se você obedece no dízimo, nem obedece em outra coisa, volte-se para o Senhor, obedeça a palavra. E Ele se voltará para você. Que coisa linda, né? E o abençoará. Deus, ele está disposto, acessível para se voltar para a gente. Só cabe a gente se voltar para Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha de amor à sua palavra,
para que sem constrangimento possamos vivê-la com ousadia, por meio da graça de Jesus, por meio do Espírito Santo. E quando a gente dizima ao Senhor, isso é muito pouco, gente, porque Deus deu tudo, seu Filho unigênito, inteiramente entregue na cruz. Então, dá 10% só, meu Deus, Jesus deu tudo. Que é isso diante de tão grande amor, né? Vamos orar, abaixa a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é motivo de alegria nos nossos corações. Ela nos conforta, ela nos consola. Senhor, é motivo de grande conforto saber que se a gente se voltar para o Senhor se volta para a gente, mesmo nós pecadores, falhos, tão fracos, muitas vezes avarentos, mas nos ajuda, Senhor, a te amar de todo o coração e que esse amor possa ser expressado em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Na vida financeira, na vida espiritual, de oração, de leitura da palavra, na honestidade, Senhor, como a gente trata os nossos negócios, na forma como a gente lida com o nosso próximo, com amor, com perdão, com bondade. Nos ajuda, Senhor. Nós dependemos de Ti. Abençoa essa igreja querida, com sabedoria, com boa administração dos recursos. Abençoa o Teu povo com generosidade, para que a Tua obra, Senhor, continue sendo feita de forma linda, avançando, porque as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja, e a Tua igreja continua avançando por meio da pregação da palavra pelo poder do Espírito. Nos abençoa nesse dia de domingo, enche-nos da Tua graça, da Tua alegria. Em nome de Jesus, amém.